Tente ouvir. Escute o silêncio que repousa sob as colinas da Europa, nos pântanos de turfa da Irlanda, nas névoas sobre o Danúbio. Este não é o silêncio do vazio, é o silêncio de uma voz perdida, a voz de um povo inteiro que outrora governou o continente. Eles eram chamados de celtas, gauleses, gálatas, nomes dados por outros, pelos gregos que olhavam com apreensão e curiosidade para os altos bárbaros de cabelos claros vindos do norte. Pelos romanos que os viam como uma ameaça eterna, uma força selvagem que precisava ser subjugada ou exterminada. Conhecemos seus nomes, mas não conhecemos suas vozes. Sua história é um grande paradoxo, um eco refletido em muros estrangeiros. Por quase 1000 anos, do século VIII a.C. até o declínio do Império Romano, essas tribos foram as senhoras incontestáveis das terras que se estendiam do Atlântico ao Mar Negro. Não constituíam um único império, com um único governante. Eram um mosaico, uma constelação de centenas de tribos, unidas pela língua, pela fé e pela arte da guerra. Seus guerreiros tomaram e saquearam Roma em 390 a.C., deixando uma cicatriz na alma da cidade eterna, que só cicatrizaria séculos depois. Seus mercenários serviram nos exércitos dos reis helenísticos, suas tropas chegaram à Ásia Menor e fundaram ali seu próprio reino, a Galácia. Seus vestígios estão por toda parte. Milhares de assentamentos fortificados, os ópidos, verdadeiras protocidades com ruas, oficinas e templos, dezenas de milhares de sepulturas, de urnas modestas a luxuosos túmulos principescos, onde os líderes partiam para o outro mundo em carros de guerra, rodeados de ouro e bronze. Temos o seu legado em nossas mãos. Vemos espirais e triskelions, esculpidos em pedras e cunhados em moedas, padrões que parecem pulsar com energia oculta. Contemplamos as lâminas de suas espadas, forjadas em aço superior e adornadas com intrincadas incrustações. Admiramos os torques de ouro, pesados e retorcidos como raios congelados, ao redor dos pescoços dos chefes. Tentamos decifrar as cenas nas placas de prata do caldeirão de Gundestrup, o deus cornudo, os guerreiros com cristas de javali em seus capacetes, os rituais misteriosos. Tudo isso diz muito. Fala de riqueza, de artesanato, de uma estrutura social complexa e de uma espiritualidade profunda e incompreensível. Suas coisas falam por si mesmas, mas elas próprias permanecem em silêncio. Eles não nos deixaram um único tratado histórico, nem um único código de leis, nem um único poema épico escrito por um contemporâneo, nem uma única linha em que dissessem em seu próprio nome: nós somos os Edos, e acreditamos nisso. Nós somos os Boios. E lutamos por isso. Sua história foi escrita por seus inimigos, a principal testemunha da acusação, e, ao mesmo tempo, nossa fonte mais importante é Caio Júlio César. Em seus comentários sobre a Guerra Gálica, ele disseca a sociedade gaulesa com o pragmatismo frio de um anatomista. Ele descreve suas lutas, sua bravura, suas superstições, mas ele escreve para o Senado, para o povo romano. Ele cria um inimigo que precisava ser subjugado. Seu relato não é uma crônica imparcial, é um manifesto político, uma justificativa para uma conquista que custou a vida de 1 milhão de gauleses e escravizou outro 1 milhão. Lemos César e vemos os celtas através de seus olhos, os olhos de um conquistador. Nós os vemos pelos olhos do geógrafo grego Estrabão, que os descreve como crianças temperamentais, arrogantes e frívolas. Nós os vemos pelos olhos de Posidônio, que descreve seu costume de caçar cabeças com horror e admiração. Todos esses relatos são uma perspectiva externa.
A visão da civilização sobre aqueles que considerava bárbaros é um espelho, mas um espelho distorcido. Então por quê? Porque um povo capaz de criar arte tão refinada, possuir tecnologias metalúrgicas complexas e construir vastos assentamentos não deixou nenhum registro histórico escrito? A resposta a essa pergunta é ainda mais surpreendente do que o próprio silêncio. Eles não escreviam porque não sabiam. Arqueólogos encontraram centenas de objetos com inscrições em gaulês, mas escritas em grego ou latim. Eram, em sua maioria, registros do cotidiano, contas, dedicatórias e nomes em lápides. Eles conheciam as letras, sabiam escrever, mas eles optaram por não fazê-lo. Os guardiões do conhecimento, da história, das leis e dos textos sagrados eram os druidas, sacerdotes, juízes, professores e astrônomos. César escreve que seu treinamento podia durar até 20 anos. 20 anos, durante os quais o estudante tinha que memorizar milhares de poemas, genealogias, precedentes legais e hinos cosmológicos. Tudo isso era preservado não em pergaminho, mas na memória humana. Isso não era ignorância, era uma proibição, uma lei sagrada. O conhecimento era considerado vivo demais, poderoso demais para ser confiado a símbolos mortos. Tinha que ser transmitido oralmente, de mestre para aluno, preservando seu poder original. Escrevê-lo seria profaná-lo, menosprezá-lo, desperdiçar sua magia. E aqui reside a maior tragédia e o maior mistério do mundo celta. Sua maior força, sua tradição única de transmissão oral do conhecimento, tornou-se seu calcanhar de Aquiles diante da história. Quando as legiões romanas destruíram os bosques sagrados, quando os druidas foram massacrados, sua biblioteca viva foi consumida pelas chamas. Seu mundo desapareceu junto com a última pessoa que se lembrava dos versos sagrados. Tudo o que restou foram os relatos escritos séculos depois por monges cristãos na Irlanda, ecos distantes e distorcidos de mitos antigos. Artefatos permaneceram, testemunhas silenciosas da glória passada, e as histórias de seus inimigos também permaneceram. Nossa jornada é uma tentativa de investigação arqueológica, uma tentativa de juntar os fragmentos de um espelho estilhaçado, de montar um mosaico com o ouro de seus torques, o aço de suas espadas e a tinta de seus conquistadores. Tentaremos ouvir, no vento uivante sobre antigos túmulos, palavras que nunca foram escritas. Tentaremos ler um nome escrito no vento. Para compreender os celtas, é preciso descer ao subterrâneo, ao ventre frio e silencioso dos Alpes, onde o ar é denso e cheira a eternidade. Ali, nas profundezas, nasceu a sua força. Não em batalha, ainda não. Nasceu de duas coisas simples, dois pilares do seu futuro mundo: sal e ferro. Por volta de 800 anos antes de Cristo, uma revolução silenciosa se desenrolava no coração da Europa, em um lugar que chamaremos de Hallstatt. Hallstatt. Até mesmo o nome ecoa a antiga palavra para sal. Não se tratava apenas de um assentamento. Era um antigo centro industrial encaixado entre penhascos íngremes e as águas escuras e tranquilas de um lago. Sua riqueza não provinha dos campos. Era extraída de quilômetros de túneis subterrâneos, escavados na montanha de sal. Imagine um mineiro daquela época. Ele desce na escuridão, carregando apenas uma tocha de pinho fumegante. Sua única ferramenta é uma picareta de bronze. Suas roupas são um couro rústico. Ao seu redor, suportes de madeira rangem sob o peso de milhões de toneladas de pedra. Ele trabalha horas a fio na poeira salgada que corrói a pele e os pulmões. Ele quebra placas de sal cinza rosado, as acondiciona em sacos de couro e as arrasta para cima, em direção à luz. Este trabalho era monstruosamente difícil.
e mortalmente perigoso. Às vezes, a montanha ceifava suas vidas. Milhares de anos depois, arqueólogos encontram seus corpos, perfeitamente preservados em um sarcófago de sal. O Homem de Sal não é um mito, mas um momento congelado de tragédia, transmitido a nós desde a Idade do Ferro. Mas esse sal não era apenas um tempero, era ouro branco. Num mundo sem refrigeração, o sal era o único conservante confiável. Conservava carne e peixe durante os longos meses de inverno e possibilitava alimentar assentamentos e exércitos em crescimento. O sal era moeda corrente, um recurso estratégico. Era pago com metal, âmbar e escravos. Caravanas carregadas de blocos de sal partiam de Hallstatt por toda a Europa, abrindo as primeiras grandes rotas comerciais. E ao longo dessas rotas, não só mercadorias, mas também conhecimento fluíam para os vales alpinos. Um conhecimento mudou tudo: a tecnologia de processamento de ferro. Antes disso, a Idade do Bronze dominava o mundo. O bronze, uma liga de cobre e estanho, era o metal da aristocracia. Seus componentes eram raros e precisavam ser transportados de longe. Armas e armaduras de bronze eram um símbolo de status, disponíveis apenas para chefes tribais e seus melhores guerreiros. A Idade do Bronze foi uma era de duelos heróicos, onde a elite decidia o resultado da batalha. O ferro era diferente. Estava por toda parte. O minério jazia literalmente sob nossos pés. Sim, o ferro é um metal caprichoso que exige temperaturas muito mais altas para ser fundido e uma habilidade muito maior do ferreiro. Mas aqueles que dominavam seu segredo ganhavam um recurso ilimitado, e os artesãos de Hallstatt o dominavam com perfeição. Em suas forjas, ao ritmo das marteladas, nasceu uma nova era. Um arado de ferro sulcava a terra mais profundamente do que um de madeira ou bronze, e os campos produziam mais. Um machado de ferro derrubava árvores centenárias mais rapidamente, abrindo espaço para novas aldeias. E, claro, uma espada de ferro. Não era tão bela quanto uma lâmina de bronze brilhante, mas era mais forte, era mais barata. Podia ser forjada não apenas para um único chefe, mas para dezenas e centenas de guerreiros. A guerra deixou de ser obra de poucos escolhidos. Tornou-se um assunto de massas. Essa nova riqueza nascida do sal e o novo poder, forjado no ferro, criaram uma nova elite, os príncipes de Hallstatt. Seu poder era absoluto. Eles não viviam em simples aldeias, mas em fortalezas no topo de colinas, assentamentos fortificados de onde controlavam rotas comerciais e as terras circundantes. Mas não são suas fortalezas que melhor testemunham seu poder, e sim seus túmulos. Eles não construíram pirâmides. Seus palácios eternos eram enormes montes de terra. Dentro deles, em uma câmara central de madeira, sepultavam seus governantes com um luxo sem precedentes. O líder não caminhava para o além. Era depositado em uma carroça funerária de 4 rodas, uma verdadeira embarcação terrestre, símbolo de seu status. Enormes caldeirões de bronze eram colocados próximos, alguns contendo até 400 litros de vinho, o suficiente para um banquete para todos os ancestrais. E os objetos ao seu redor contavam a história de sua vida e poder. Havia joias de ouro, broches e pulseiras delicadamente trabalhados. Havia adagas com cabos de marfim e âmbar. E, perto dali, objetos de outros mundos, cerâmicas gregas de Atenas, vasos de bronze etruscos da Itália, tecidos, talvez até seda, cuja jornada começara milhares de quilômetros a leste. Esses príncipes não eram bárbaros selvagens à margem da civilização. Eles eram o elo central de uma rede pan-europeia,
governantes poderosos capazes de adquirir os melhores produtos de todo o mundo conhecido. Eles ainda não se autodenominavam celtas. Esse nome lhes seria dado mais tarde pelos gregos, que encontraram seus descendentes. Mas ali, no berço alpino, no aroma da poeira salgada e na fumaça das forjas, o coração desse povo já pulsava. Uma sociedade construída sobre o comércio e a guerra. Uma sociedade onde o status e a riqueza eram ostentados até mesmo após a morte. Uma sociedade que cresceu, se fortaleceu e logo sentiu que as montanhas haviam se tornado pequenas demais para ela. Espadas de ferro foram forjadas e eles tinham sede de batalha. Um berço de sal e ferro deu à luz guerreiros que desceriam sobre a Europa como uma avalanche. Seu tempo estava chegando. No início do século IV a.C., a represa que mantinha o mundo celta ao norte dos Alpes rompeu. Não se tratava da marcha de um único exército. Era um terremoto. Povos inteiros, dezenas de milhares de famílias com carroças, gado e sede de novas terras invadiram o sul, rumo ao próspero Vale do Pó. Era um turbilhão, e em seu centro corriam os guerreiros dos Senones, liderados por um homem cujo nome se tornaria sinônimo de terror em todo o mundo antigo. Seu nome era Brennus. Sua rota passava pelas terras etruscas até a cidade de Clúsio. Os habitantes sitiados imploraram por ajuda de seu novo e poderoso vizinho, Roma. Roma enviou embaixadores, não soldados, mas diplomatas. Mas, no calor da batalha sob os muros de Clúsio, os enviados romanos, esquecendo-se de sua neutralidade, desembainharam suas espadas e se lançaram ao combate. Para Brennus, isso era mais do que uma simples violação. Era um insulto, lavável apenas com sangue. Ele levantou o cerco de Clúsio. Agora, ele tinha um novo objetivo: Roma. Os celtas percorreram os 180 quilômetros de Clúsio a Roma em 3 dias. Não saquearam cidades nem incendiaram aldeias. Simplesmente marcharam. Essa fúria obstinada e fulminante era mais assustadora do que o mero banditismo. Os romanos, em pânico, reuniram um exército e marcharam ao seu encontro às margens do pequeno rio Alia, um afluente do Tibre. Em 11 de julho de 390 a.C., 2 eras colidiram nessa margem aparentemente insignificante. Os romanos estavam ombro a ombro, suas lanças apontadas para as colinas, e daquelas colinas, um uivo desceu sobre eles. Um rugido desumano e reverberante de milhares de gargantas, amplificado pelas trombetas serpentinas dos Carniques, um som que parecia gelar a própria alma. E então, eles os viram. Guerreiros cujos corpos eram protegidos apenas por pequenos escudos, seus torsos adornados com enormes torques de ouro. Seus cabelos estavam cimentados com cal em cristas monstruosas que lembravam as jubas de animais selvagens. Eles não caminhavam. Eles avançavam como uma avalanche, brandindo longas espadas feitas para cortar, não para perfurar. A falange romana vacilou mesmo antes do choque. O ataque psicológico havia sido bem sucedido. O primeiro golpe dos celtas rompeu a fina linha das legiões. Aquilo não foi uma batalha, foi um massacre. O exército romano deixou de existir, transformado numa turba enlouquecida fugindo para as águas salvadoras do Tibre. O rio Alia ficou vermelho naquele dia. 3 dias depois, os portões de Roma foram abertos. A cidade estava deserta. Os que podiam refugiaram-se no inexpugnável Monte Capitolino. Os que ficaram prepararam-se para a morte. Patrícios idosos, trajados com suas melhores togas, permaneciam imóveis em cadeiras de marfim nos umbrais de suas casas, saudando os bárbaros com silenciosa dignidade.
Os celtas, ao verem esses anciãos silenciosos e de barbas grisalhas pela primeira vez, paralisaram, confundindo-os com estátuas de deuses. Mas, quando um dos guerreiros tocou ousadamente a barba de um senador, e este revidou com seu bastão, a paralisia se dissipou. O massacre havia começado. Durante 7 meses, os celtas reinaram supremos em Roma. A cidade foi saqueada e incendiada até o chão. Apenas um punhado de defensores resistiu no Capitólio, escapando da fome e do desespero. Reza a lenda que, certa noite, os celtas descobriram uma passagem secreta e quase alcançaram o topo, mas os gansos sagrados do templo de Juno cacarejaram e despertaram os guardas. Mas, no fim, não foram os gansos, mas o ouro que decidiram o cerco. Cansados das doenças e exaustos pelo longo cerco, os celtas concordaram em partir em troca de um resgate de 1000 libras de ouro. Quando os romanos perceberam os pesos falsos na balança e protestaram, Brennus sorriu com desdém, atirando sua pesada espada sobre a balança e proferindo uma frase que Roma jamais esqueceria: Vae victis. Ai dos vencidos. Roma foi humilhada, incendiada, devastada. O trauma daquele dia ficou para sempre gravado em sua memória coletiva, gerando um medo da ameaça gaulesa que moldaria suas políticas pelos séculos seguintes. Mas o turbilhão não diminuiu. Pouco mais de 100 anos se passaram, e ele ganhou um poder novo e ainda mais aterrador. Em 279 a.C., um enorme exército celta, liderado pelo novo Brennus, invadiu o próprio coração do mundo helênico, a Grécia. Seu objetivo não era apenas ouro. Seu objetivo era o local mais sagrado de toda a civilização antiga, o tesouro do templo de Apolo em Delfos. Os gregos, unidos diante de uma ameaça comum, enfrentaram-nos no famoso desfiladeiro de Termópilas. A história repetiu-se com uma precisão aterradora. Tal como os persas 2 séculos antes, os celtas encontraram um desvio e atacaram os gregos pela retaguarda. O caminho para Delfos estava aberto. Parecia que nada poderia salvar aquele santuário tão importante. Mas então algo aconteceu que os historiadores gregos registrariam para sempre como um milagre. Diriam que o próprio deus Apolo intercedeu por sua morada. Quando os celtas se aproximaram do templo, uma tempestade sem precedentes irrompeu. A terra tremeu e enormes rochas começaram a despencar das montanhas, esmagando as fileiras bárbaras. Raios brilharam e, da névoa gélida que envolvia as encostas do Monte Parnaso, segundo testemunhas oculares, emergiram as figuras fantasmagóricas de antigos heróis que haviam lutado lado a lado com os gregos. Dominados pelo terror supersticioso, exaustos e sofrendo enormes perdas, os celtas vacilaram e fugiram. O próprio Brennus ficou gravemente ferido e, não querendo encarar a vergonha, cometeu suicídio. Assim terminou a campanha de forma inglória. Mas os fragmentos desse turbilhão se espalharam pelo mundo. Uma parte dos guerreiros celtas que sobreviveram à campanha grega atravessou para a Ásia Menor e fundou seu próprio reino, a Galácia, tornando-se mercenários e reis em terras estrangeiras. 2 grandes cidades, 2 das maiores civilizações, Roma e Delfos. Ambas sentiram o sopro desse turbilhão celta de fúria e ouro. Para alguns, tornou-se uma lição, forjando seu futuro poderio militar. Para outros, prova da proteção divina. E para os próprios celtas, foi o ápice de sua era heróica, um tempo em que seus nomes, bradados sob o uivo dos carnixes, faziam o mundo inteiro tremer. Por trás do estrondo das carruagens e do choque das espadas, por trás dos gritos furiosos dos guerreiros pintados de azul, mal notamos outra força,
uma força que não usa armadura e raramente porta armas. Mas é essa força que os reis temem, e é essa força que os guerreiros comuns invocam. Essa é a força daqueles vestidos de branco. A força dos druidas. Para compreender o mundo celta, é preciso entender que ele não se baseava na ponta de uma lança, mas no poder das palavras e da memória. E os guardiões dessa memória eram os homens do conhecimento, divididos em 3 grandes classes. No topo dessa hierarquia estavam os druidas, filósofos, juízes e sacerdotes. Abaixo deles estavam os adivinhos, que liam o futuro no voo dos pássaros e na fumaça das fogueiras sacrificiais. E, finalmente, os bardos, poetas e contadores de histórias, cujas canções eram a história viva da tribo, sua glória e suas leis. Juntos, eles constituíam o sistema nervoso, a mente e a alma da sociedade celta. O conhecimento deles não estava gravado em pedra nem escrito em pergaminho. Ele vivia em suas mentes. O treinamento de um druida era um esforço para a vida toda. Caio Júlio César, o homem que traria a ruína a este mundo, escreveu com espanto evidente que o aprendizado podia durar até 20 anos. 20 anos passados na solidão de bosques sagrados, memorizando centenas de milhares de versos. Genealogias de chefes que remontavam aos primórdios da humanidade. Códigos de leis complexos e intrincados. O movimento das estrelas, hinos sagrados, os segredos da natureza. Eles eram bibliotecas vivas, enciclopédias ambulantes de seu povo. E esse monopólio do conhecimento lhes conferia poder ilimitado. O poder de julgar. Qualquer disputa, fosse ela a divisa entre os campos de 2 camponeses ou o direito ao trono de uma tribo inteira, era resolvida pelos druidas. Seu julgamento era final. E não havia punição mais terrível do que seu veredicto. A coisa mais terrível que podiam fazer era excomungar uma pessoa, impedindo-a de participar de ritos sagrados. À primeira vista, isso parece algo pequeno. Mas para um celta, era a morte social. A pessoa excomungada tornava-se impura, um pária. Ninguém podia falar com ela, compartilhar comida ou abrigo. Ela não podia buscar a proteção da lei, porque a própria lei lhe virava as costas. Tornava-se um fantasma entre os vivos, amaldiçoada e esquecida mesmo antes de sua morte física. Até mesmo os chefes e reis mais poderosos tremiam diante da ameaça de tal excomunhão. O poder de deter guerras. Autores antigos como Diodoro Sículo descrevem cenas incríveis. 2 exércitos, dispostos em formação de batalha, prontos para mergulhar em um confronto sangrento. Lanças erguidas, escudos travados, e naquele instante, homens de vestes brancas surgem na terra de ninguém entre as fileiras. Druidas, eles erguem as mãos e suas vozes, calmas e imponentes, ecoam pelo campo de batalha. E os guerreiros, cujas mãos acabavam de empunhar suas espadas, cujos corações palpitavam em antecipação à batalha, abaixam suas armas. A palavra de um druida tinha mais peso do que a sede de vingança. Sua autoridade transcendia o comando de um líder. Eles eram a mais alta autoridade em matéria de paz e guerra. No cerne de seus ensinamentos estava a crença na imortalidade da alma. Ensinavam que a morte não é o fim, mas meramente uma transição de um corpo para outro. Essa crença, segundo o próprio César, era o que tornava os guerreiros celtas tão destemidos em batalha. Por que temer a morte se ela é apenas a porta para uma nova vida? Estudavam as estrelas e o movimento dos planetas e discutiam a natureza do universo e o poder dos deuses. Seus templos não eram estruturas feitas pelo homem, mas a própria natureza. Bosques sagrados de carvalhos, nemetons. Ali,
À sombra de carvalhos ancestrais, em meio ao sussurro das folhas, realizavam seus rituais. Plínio, o Velho, deixou-nos a descrição de um deles. No sexto dia da lua, um druida de vestes brancas subiu em um carvalho e, com uma foice dourada, cortou um ramo de visco, que foi apanhado abaixo em um manto branco. Em seguida, sacrificaram 2 touros brancos, cujos chifres jamais haviam conhecido o jugo. Roma, confrontada com os celtas, rapidamente percebeu onde residia o cerne da sua resistência. Não estava nas fortalezas do Ópido ou nos bandos de guerreiros. Estava nos bosques sagrados. Os druidas eram os inimigos ideológicos do Império. Eles fomentavam um espírito de desafio, uniam tribos e preservavam a própria essência da identidade celta, inaceitável para a ordem romana. Portanto, o golpe foi dirigido precisamente a eles. O ponto culminante dessa luta foi o massacre da ilha de Mona, atual Anglesey, no país de Gales, em 61 d.C. O general romano Caio Suetônio Paulino liderou suas legiões até o estreito. Na outra margem, como descreve o historiador Tácito, uma visão horrível aguardava os romanos. Mulheres em vestes negras de luto, com os cabelos soltos, corriam entre os guerreiros, como fúrias empunhando tochas flamejantes. Druidas permaneciam por perto, com as mãos erguidas para o céu, proferindo terríveis maldições contra os invasores. Os legionários, experientes em dezenas de batalhas, paralisaram por um instante em terror supersticioso. Mas uma ordem dos centuriões os trouxe de volta à realidade. O pragmatismo romano colidiu com a fé celta. As legiões cruzaram o estreito. O massacre começou. Guerreiros foram mortos, e os druidas e seus bosques sagrados foram consumidos pelas chamas. Seus altares, manchados com o sangue dos cativos, foram destruídos. Assim, Roma exterminou a essência da resistência celta. Ao destruir os druidas, destruiu a memória do povo, suas leis, sua fé. Suas vozes se calaram, mas sua memória ficou impregnada no próprio solo da Bretanha e da Gália, permanecendo em lendas, nos nomes de colinas e vales, no sussurro silencioso dos carvalhos que evocam vestes brancas e foices douradas. Os próprios guardiões da memória tornaram-se parte da memória. Imagine um mundo sem fronteiras definidas. Um mundo onde o poder não é determinado por uma linha no mapa, mas pela lealdade a um líder, onde um bosque sagrado significa mais do que a muralha de uma cidade. Este é o mundo dos celtas. Suas terras se estendiam da Irlanda à Anatólia. Suas tribos se deslocavam, comerciavam e lutavam por vastas extensões, alheias e relutantes em conhecer o conceito romano de império, autoridade estrita e definida. Para um celta, a fronteira era onde terminava o poder de seu rei. Para um romano, a fronteira era onde sua legião chegava e onde ele cravava o primeiro poste de sua paliçada. Em meados do século I a.C., Roma surgiu neste mundo, e Roma tinha um nome: Caio Júlio César, procônsul, político, comandante brilhante e escritor ainda mais brilhante, que descrevia suas próprias conquistas. A partir de 58 a.C., suas legiões, como um rolo compressor, começaram a avançar metodicamente sobre a Gália celta. Isso era diferente dos ataques anteriores. Era a construção. A construção de um novo mundo sobre o antigo. Os romanos carregavam mais do que espadas e lanças. Levavam também bússolas, prumos e pás. Onde ontem o carvalho sagrado sussurrava, hoje ecoavam o som de martelos e o rangido de guinchos erguendo paliçadas. As legiões abriam estradas perfeitamente retas pelas florestas ancestrais, ignorando trilhas antigas
e cruzando riachos sagrados. Todas as noites, onde quer que o exército acampasse, surgia um castrum, um retângulo perfeito cercado por um fosso e uma muralha, uma pequena fortaleza portátil, uma pequena Roma em meio à terra bárbara. Ano após ano, essas pequenas Romas aumentavam em número. Estavam conectadas por estradas, transformando-se em uma rede, uma teia que lenta mas seguramente envolvia as terras livres dos gauleses. O outrora vasto mundo celta começou a encolher. As cicatrizes das fortificações romanas começaram a aparecer em seu território. 8 anos de guerra exauriram a Gália. Tribos que viviam em conflito há séculos finalmente reconheceram a ameaça comum. Perceberam que sozinhas enfrentariam a morte ou a escravidão. E então surgiu alguém capaz de uni-las, um jovem chefe da tribo dos Arvernos, chamado Vercingetorix. Ele compreendeu o que ninguém havia compreendido antes. Para derrotar Roma, era preciso parar de jogar conforme suas regras. As legiões não podiam ser enfrentadas em campo aberto. Precisavam ser privadas daquilo que lhes dava força, suprimentos. Vercingetorix proclamou a terrível tática da terra arrasada: queimar suas próprias cidades, vilarejos e plantações, deixar para trás um deserto intransponível para o exército romano. Isso era impensável para os gauleses, presos à sua terra. Mas o desespero era grande demais. 20 cidades foram incendiadas por seus próprios habitantes. E essa tática funcionou. As legiões de César estavam famintas, mas então Vercingetorix cometeu um erro. Ele cedeu à persuasão de seus companheiros de tribo e poupou uma cidade, Avaricum, acreditando que ela era inexpugnável. Os romanos a invadiram. 40.000 de seus habitantes foram massacrados. Após essa catástrofe, Vercingetorix, com os remanescentes de seu vasto exército, cerca de 80.000 guerreiros, recuou para a fortaleza de Alésia, situada em uma colina alta. Ele aguardou reforços de toda a Gália, confiante de que estava seguro dentro das muralhas da cidade. Ele desconhecia que César pretendia construir uma muralha ao redor dela. O que aconteceu em Alésia em 52 a.C. não foi apenas uma batalha. Foi um verdadeiro pesadelo de engenharia. Os 50.000 legionários de César se viram encurralados entre dois exércitos. O exército de 80.000 homens de Vercingetorix, que estava na cidade, e uma gigantesca força de socorro, mais de 250.000 gauleses que vinha em seu auxílio. E César tomou uma decisão insana e impensável. Ele ordenou que Alésia fosse cercada não por uma, mas por 2 linhas de fortificações. Imagine esse trabalho titânico. Dezenas de milhares de soldados, deixando de lado suas espadas, pegaram em paz. Ergueram um anel interno, a linha de contravalação, com 17 quilômetros de extensão, para cercar Vercingetorix. Em seguida, construíram um anel externo, a linha de circunvalação, com 21 quilômetros de extensão, para se protegerem do exército externo. 2 muralhas encimadas por torres, cercadas por fossos, alguns dos quais cheios de água. Em frente aos fossos foram cavadas fossas de lobo, com estacas afiadas no fundo, camufladas com galhos. Atrás delas, fileiras de galhos afiados foram fincadas no chão, que os próprios romanos chamavam de lápides. E, finalmente, lírios, estacas com pontas de ferro cravadas no solo, foram espalhadas por toda parte. César havia construído uma zona de morte ao redor da colina. Ele havia murado não apenas uma cidade. Ele havia murado a última esperança de uma Gália livre. A fome se instalou. Dentro de Alésia,
Todos os cavalos foram devorados, e depois tudo o que podia ser mastigado. Quando a população civil começou a morrer, Vercingetorix expulsou-a da cidade, mulheres, crianças, idosos, na esperança de que César os deixasse passar. Mas César não os deixou, e essas pessoas infelizes morreram lentamente de inanição no espaço entre as muralhas da cidade e as fortificações romanas, diante dos olhos de seus maridos e filhos e diante dos olhos dos legionários romanos. Finalmente, o exército de socorro chegou. Centenas de milhares de gauleses desceram sobre a muralha externa. Simultaneamente, Vercingetorix lançou um ataque desesperado para fora da cidade, atingindo a muralha interna. As legiões romanas lutaram em duas frentes. O ar se encheu com o som estridente de trombetas de guerra, gritos e o choque do aço. César, em seu manto escarlate, corria de um setor para o outro, inspirando seus soldados. O drama havia chegado ao clímax. Esta foi a última grande batalha da Gália, mas a muralha resistiu. O gênio da engenharia romana provou ser mais forte do que a fúria dos celtas. O exército gaulês de socorro foi derrotado e fugiu. Ao ver isso, Vercingetorix soube que tudo havia acabado. No dia seguinte, os portões de Alésia se abriram. Os líderes gauleses emergiram e depuseram as armas. Os cronistas afirmam que o próprio Vercingetorix, em sua melhor armadura, cavalgou até César em seu cavalo de guerra, circulou silenciosamente a plataforma, desmontou, depositou suas armas aos pés do procônsul e sentou-se para aguardar seu destino. Ele a esperou por 6 anos em uma prisão romana. Então, durante o triunfo de César, foi desfilado acorrentado pelas ruas de Roma e ritualmente estrangulado. A queda de Alésia marcou o fim da Gália livre. A muralha que César construiu em torno de uma única colina simbolicamente cercava todo o mundo celta no continente. Agora ele estava dentro do Império Romano. Rotas antigas foram cortadas, antigos reinos destruídos. Uma nova era havia começado, a era da Gália Romana. O mundo outrora ilimitado estava para sempre confinado dentro das fronteiras claras da nova ordem. E além dessas fronteiras, na ilha nebulosa da Grã-Bretanha, outros celtas olhavam ansiosamente para o sul, ouvindo o martelar dos martelos romanos ficar cada vez mais alto. Itália, século IV a.C. O ar vibra com o calor do verão e algo mais, com rumores, com medo. Do norte, de além dos Alpes, uma força inexorável se move. Não é apenas um exército, é um povo inteiro em movimento. Gauleses da tribo dos Senones. De cabelos compridos, calças xadrez e pesados torques de ouro ao redor do pescoço, eles não buscam glória, mas terra. Seu líder, Brennus, os conduz para o sul, para o coração da península, em direção à cidade que se autodenomina Eterna, em direção a Roma. Roma, naquela época, ainda não era a governante do mundo. Era simplesmente uma cidade-estado forte e arrogante, acostumada a ditar sua vontade aos vizinhos. Ao ouvirem falar da aproximação dos bárbaros, os romanos não sentiram apreensão. Apenas irritação. Reuniram um exército, cerca de 40.000 homens, e marcharam ao encontro dos selvagens, confiantes, arrogantes. Eles se encontraram às margens do pequeno rio Alia, a poucos quilômetros da cidade. As legiões romanas, dispostas em suas linhas impenetráveis e familiares, aguardavam. E então, por trás das colinas, os gauleses apareceram. Não marcharam em formação única. Fluíram como uma avalanche. 30.000 guerreiros. Um grito. Um ruivo, amplificado pelas trombetas carnix curvas, com seus bocais em forma de cabeça de animal apontando diretamente para o céu.
Esse som era mais do que um simples chamado à batalha. Era um desafio à própria ordem, à própria civilização. Os romanos vacilaram. Suas táticas, aprimoradas em guerras contra os latinos e etruscos, provaram-se inúteis contra essa fúria primordial. Os gauleses não manobraram, simplesmente atacaram, com toda a sua força, toda a sua vontade. A linha vacilou, hesitou e desmoronou. A batalha do rio Alha não foi uma batalha, foi um massacre. O pânico tomou conta dos legionários. Eles fugiram, abandonando escudos, espadas, honra. Fugiram em direção a Roma, levando consigo não a notícia da derrota, mas a própria derrota. 3 dias depois, os gauleses se aproximaram da cidade. Os portões estavam abertos, as muralhas vazias. A cidade estava silenciosa, uma quietude assustadora e antinatural. Brennus e seus guerreiros entraram em Roma apreensivos, esperando uma armadilha. Mas não havia armadilha. Havia apenas o vazio. A maioria dos habitantes havia fugido. Apenas os senadores mais velhos e nobres permaneceram. Os gauleses vagavam pelas ruas desertas, atravessando o fórum, e lá os viram, anciãos em togas brancas como a neve com bordas púrpuras, sentados em cadeiras de marfim nos umbrais de suas casas, imóveis como estátuas. Com longas barbas grisalhas, cajados nas mãos, fitavam o horizonte, sem demonstrar medo nem interesse. Os gauleses congelaram, atônitos com o espetáculo. Um dos guerreiros, encorajado, aproximou-se do senador Marco Papírio e tocou-lhe levemente a barba. O velho, ofendido pelo toque bárbaro, golpeou-o com o cajado, e o silêncio se rompeu. A ilusão se desfez. Aqueles não eram deuses, eram homens, e foram mortos, todos eles, ali mesmo em suas cadeiras. Roma foi entregue ao saque. Mas Roma não foi completamente tomada, não totalmente. No Monte Capitolino, em sua cidadela inexpugnável, os últimos defensores refugiaram-se, vários milhares de soldados e magistrados. O cerco começou. Os dias transformaram-se em semanas. Os gauleses, não acostumados a cercos, sofreram com doenças na cidade saqueada e em chamas. Os romanos sofreram com a fome em sua rocha. Certa noite, os gauleses lançaram um ataque desesperado. Encontraram uma passagem secreta e silenciosamente, sob a proteção da escuridão, subiram a encosta. Os cães permaneceram em silêncio. Os sentinelas dormiam. Parecia que tudo havia acabado. E foi ali, não nos portões da cidade, que se desenrolou uma história que Roma contaria por séculos. Os gansos sagrados do templo de Juno. As aves, intocadas até mesmo pelos defensores famintos, soltaram um cacarejo frenético. Seus gritos despertaram um guerreiro chamado Marco Manlio. Ele correu até a beira da muralha e empurrou o primeiro gaulês a escalar o abismo. Os defensores despertaram. O ataque foi repelido. Mas os gansos não salvaram Roma. Salvaram apenas seu último e desesperado remanescente. A cidade abaixo ainda pertencia aos bárbaros. O cerco se arrastou. A fome se mostrou mais eficaz do que qualquer ataque. Finalmente, os romanos exaustos entraram em negociações. Concordaram em pagar um resgate. Pagar para que o inimigo deixasse suas terras. No fórum, instalaram-se balanças. Os gauleses trouxeram seus pesos. Os romanos trouxeram ouro, 1000 libras de ouro, o preço da humilhação. Quando os sacos e as joias foram empilhados na balança, os romanos protestaram. A balança estava descalibrada. Os pesos eram maiores do que deveriam ser. Exigiram justiça. Então, o líder gaulês, Brennus, aproximou-se da balança. Não disse nada. Apenas desabotoou o cinto, desembainhou sua pesada espada de ferro
e a deixou cair com um estrondo sobre a balança. A balança deslizou bruscamente para baixo, e então ele proferiu palavras que ficariam gravadas na história romana, uma cicatriz na alma de toda uma civilização. Vai victis, ai dos vencidos. Roma pagou. Pagou tanto pelo ouro quanto pelo peso da espada. Os gauleses partiram, deixando para trás ruínas fumegantes e uma vergonha indelével. Roma foi humilhada como nunca antes e nunca mais. Mas dessas cinzas nascerá uma nova cidade, mais cruel, mais determinada. Este dia, 390 a.C., gravado na memória de cada romano, se tornará combustível para sua fúria futura. Nunca mais permitirão que um bárbaro dite sua vontade. Nunca. E um dia eles virão atrás dos gauleses, e então a balança da história penderá para o outro lado. Em 58 a.C., um vento frio dos Alpes trouxe um aroma novo e desconhecido para a Gália. Não era o cheiro de resina de pinheiro ou fumaça de lareira, era o cheiro de disciplina, ferro e da vontade implacável de um homem. Seu nome era Caio Júlio César. Ele não era rei nem imperador, mas um procônsul sobrecarregado por dívidas colossais e ambições ainda mais colossais. E a Gália, um mosaico de centenas de tribos em guerra, tornou-se seu peão no grande jogo pelo poder sobre Roma. Tudo começou com um movimento. Uma tribo inteira, os Helvécios, abandonou suas terras, incendiando 12 cidades e 400 aldeias para impedir seu retorno. Eles buscavam novas pastagens férteis no oeste. Sua rota passava pelas terras dos aliados de Roma e, portanto, por sua esfera de influência. Para César, isso era mais do que uma simples crise migratória. Era um pretexto, esculpido em pedra e justificado pela proteção de seus aliados. O pretexto que ele esperava há tanto tempo. A legião romana era diferente de tudo que os gauleses já tinham visto. Não era uma horda de guerreiros furiosos, sedentos por glória pessoal em combates individuais. Não. Era um mecanismo único e pulsante de aço e couro. 10 coortes, 60 centúrias, milhares de sandálias caligae batendo um único ritmo no chão, o ritmo do avanço. Cada legionário fazia parte de uma muralha de escudos escutum, de onde, como a mordida de uma víbora, um golpe curto e mortal do Gladius era desferido. À frente deles voava um enxame mortal de pesados dardos pilum, projetados para se curvarem ao atingir um escudo, tornando-o inútil e prejudicando o inimigo. E contra eles estavam os gauleses, altos, loiros, com olhos flamejantes. Seus corpos eram pintados de azul, seus cabelos fixados com cal em cristas ameaçadoras. Sua arma era uma longa espada cortante que exigia um golpe preciso e espaço. Sua força residia no furor celta, um frenesi sagrado de batalha que varria os inimigos no primeiro ataque. Desprezavam armaduras, considerando-as coisa de covardes. Seus líderes, vestidos de ouro e bronze, lutavam em carros de guerra, desafiando os melhores de seus inimigos para o combate singular. Este era um choque que ia além de 2 exércitos. Era um choque entre 2 filosofias de guerra. Uma máquina coletiva e impessoal contra um individualismo furioso e apaixonado. Em Bibracte, a capital dos Edos, essas 2 filosofias se chocaram em um combate sangrento. Dezenas de milhares de guerreiros gauleses, incluindo mulheres e crianças na bagagem, atacaram as 6 legiões de César. O ar se rasgou com o rugido de milhares de gargantas, o choque dissonante das trompas de guerra, suas mandíbulas de bronze irrompendo em uivos bestiais. A primeira onda de Helvécios foi sufocada por uma chuva de pilum. A segunda se chocou contra uma muralha impenetrável de escudos. César,
observando a batalha de uma colina, não viu caos, mas um problema matemático. Ele flanqueou os gauleses e atacou sua bagagem em defesa. Gritos de fúria se transformaram em gritos de desespero. A batalha se transformou em um massacre e o massacre em uma perseguição. Dos 368 mil helvécios que fugiram de suas casas, apenas um terço retornou. A sombra da águia se estendeu sobre as terras celtas. Mas César compreendeu. A Gália não poderia ser conquistada apenas pela força. Ele não era apenas um líder militar, mas também um mestre da política. Seu princípio orientador era divide et impera, dividir para conquistar. Ele mergulhou na complexa teia de alianças intertribais, queixas e traições. Apoiou uma tribo contra outra, os Edos contra os sequanos, os Remi contra os belgas. Concedeu cidadania romana, ouro e vinho aos líderes. Envolveu a aristocracia gaulesa em uma teia de obrigações e dívidas, tornando-a dependente de sua vontade. Transformou inimigos em inimigos de seus vizinhos. Os druidas, guardiões do conhecimento e juízes, observavam em silêncio. Livres do recrutamento e dos impostos, eram a única força capaz de unir a Gália. Seus bosques sagrados tornaram-se centros de resistência silenciosa. Eles compreendiam que César trazia mais do que apenas conquistas. Ele trazia uma nova ordem, uma ordem na qual não haveria lugar para o seu poder, suas leis ou seus deuses. A águia romana projetava sua sombra não apenas sobre os campos de batalha, mas também sobre os carvalhos sagrados. Ano após ano, as legiões marchavam cada vez mais longe, para o norte, em direção às terras dos belgas, que César chamava de os mais bravos dos gauleses. Na batalha do rio Sabis, a sorte quase abandonou os romanos. As coortes foram desorganizadas por um ataque surpresa dos nervos. Centuriões caíram, empalados em lanças. O próprio estandarte da 10ª Legião, o Orgulho de César, quase foi capturado, e então o próprio procônsul tomou o escudo de um soldado comum e correu para o meio da batalha, seu exemplo restaurando a coragem das legiões vacilantes. Os nervos foram praticamente aniquilados. Após outra batalha, durante o cerco da cidade dos Aduatutsi, ele vendeu 53 mil pessoas como escravas, com uma canetada. Uma tribo inteira deixou de existir, reduzida a moedas, tilintando no tesouro do procônsul. Assim, passo a passo, campanha após campanha, a Gália sangrou. Seu solo absorveu o sangue de seus filhos e de estrangeiros. Suas florestas ouviram o clangor do aço romano e gritos de morte em dezenas de dialetos diferentes. César construiu pontes sobre o Reno, invadiu a Britânia, feitos inéditos que lhe trouxeram glória no distante Senado. Para Roma, ele era um herói, expandindo as fronteiras da civilização. Para os gauleses, ele era o destino. Uma mão de ferro que apertava a garganta de sua liberdade. Ao final do 7º ano da guerra, tudo parecia ter acabado. A Gália estava pacificada, subjugada, mas sob as cinzas das aldeias queimadas e o peso das fortalezas romanas, as brasas do ódio ainda ardiam. Só faltava uma faísca, um líder capaz de transformar essas brasas em uma chama de rebelião avassaladora. E esse homem já aguardava o momento certo. A sombra da águia era longa e escura, mas as batalhas mais desesperadas pela Gália ainda estavam por vir. Ano 52 a.C., o outono pinta as florestas da Gália com as cores do sangue e do ouro. Mas na fortaleza de Alésia, no alto da colina, resta apenas uma cor: cinza. Paredes de pedra cinza, poeira cinza sob os pés e um véu cinza de desespero nos rostos
dos 80.000 guerreiros aprisionados em seu interior. Seu líder, Vercingetorix, que unificara a Gália, agora assistia a sua maior conquista ser transformada em seu túmulo. Lá fora, no vale, jazia o gênio metódico e implacável de Roma, Caio Júlio César. Ele não estava simplesmente sitiando a cidade, estava construindo uma jaula dupla de terra, madeira e aço. O primeiro anel, a linha de contravalor, estendia-se por 11 milhas ao redor de Alésia. Não era apenas uma muralha, era um labirinto da morte. Um fosso profundo, depois outro cheio de água. Além disso, uma paliçada de 4 metros de altura, encimada por torres a cada 24 metros. Mas o horror espreitava no solo. Em frente à muralha, estendia-se um campo de armadilhas, estacas afiadas fincadas em trincheiras e cobertas com galhos secos. Os romanos as chamavam sarcasticamente de lápides. Além delas, ficavam os lírios, fossos para lobos com estacas cozidas no fogo no fundo. E, finalmente, as esporas, pontas de ferro cravadas no chão, mal visíveis na grama. Essa linha foi construída para impedir qualquer fuga. Mas César sabia que toda a força da Gália livre viria em auxílio dos sitiados. Então, construiu uma segunda muralha, uma muralha espelhada, uma linha de circunvalação com 14 milhas de extensão. Ela estava voltada para fora, em direção às colinas e florestas, de onde chegariam os reforços gauleses. Os mesmos fossos, as mesmas torres, os mesmos campos de armadilhas mortais. 10 legiões, cerca de 50.000 homens, viram-se encurralados entre duas muralhas, simultaneamente sitiantes e sitiados. Dia e noite, o som de martelos e pás ecoava. Os romanos estavam criando uma obra-prima da engenharia que esmagaria a rebelião gaulesa de uma vez por todas. Dentro de Alésia, o tempo fluía de forma diferente. Não era medido em dias, mas em sacos de grãos vazios. Os suprimentos para 30 dias haviam acabado. Primeiro as canções silenciaram. Depois, o riso. Restava apenas uma fome surda, corroendo as entranhas dos guerreiros e de suas famílias. Vercingetorix convocava um conselho de líderes. O ar no salão estava pesado com o cheiro de suor e medo. Alguns propuseram romper as linhas inimigas, lançando todas as suas forças contra as fortificações romanas. Outros, derrotados, falaram em rendição. Então, Critognato, líder dos arvernos, se levantou. Suas palavras, preservadas para a história pelo próprio César, caíram no silêncio como pedras em uma sepultura. Ele falou de seus ancestrais que, encurralados em suas fortalezas durante a invasão dos cimbros e teutões, não se renderam. Para sobreviver e continuar a luta, devoraram os corpos daqueles que já não podiam mais portar armas. Critognato não defendeu o canibalismo de imediato, mas o apresentou como um exemplo do mais alto grau de sacrifício, em nome da liberdade. Melhor comer os seus do que se tornar escravo de Roma. Essa era sua lógica aterradora. Sua proposta foi rejeitada, mas outra, não menos cruel, foi aceita. Todos que não eram guerreiros, os idosos, as mulheres e as crianças da tribo indígena mandubiana, em cujas terras Alésia se situava, foram forçados a deixar a cidade. Poucas inúteis foram expulsos para além dos portões, para a terra de ninguém entre as muralhas da fortaleza e o primeiro anel de fortificações romanas. E ali, naquela estreita faixa de terra pisoteada, desenrolou-se a tragédia final. Dezenas de milhares de exilados caminhavam penosamente em direção às linhas romanas, estendendo suas mãos magras, implorando para serem aceitos como escravos. Simplesmente por um pedaço de pão,
César, que friamente registrou isso em seus comentários, deu a ordem: entrada proibida. Os legionários observavam em silêncio das muralhas, enquanto mães com filhos moribundos nos braços tentavam romper as barreiras e desabavam. Vercingetorix também não pôde deixá-los entrar. Os portões de Alésia foram fechados para eles para sempre. Morreram de fome e sede, diante dos olhos de seus maridos e filhos, e diante dos olhos de seus inimigos. Seus gritos ecoaram pelo vale por vários dias e depois se dissiparam. E naquele instante, a esperança surgiu nas colinas. O exército da libertação havia chegado. 250.000 soldados de infantaria e 8.000 de cavalaria vindos de toda a Gália. A terra tremia sob seus passos. A floresta de bandeiras ondulava como um campo infinito de papoulas. Para os romanos, a hora da verdade havia chegado. Uma batalha como o mundo jamais vira começara. Uma luta em duas frentes. O exército externo gaulês investiu contra a linha de circunvalação. Ao mesmo tempo, Vercingetorix liderou seus guerreiros famintos para atacar a muralha interna. As legiões romanas se viram em um cerco implacável. Gritos irromperam de todos os lados. O assobio das flechas, o choque das espadas, o estrondo das máquinas de cerco. Onda após onda de gauleses vindos de fora rolavam para as trincheiras e estacas. Os gauleses do interior, impulsionados pelo desespero, tentavam preencher as trincheiras e incendiar as torres. A batalha se prolongou por todo o dia. A tensão atingiu o seu ponto de ruptura. Parecia que as linhas romanas estavam prestes a ruir. E então, César fez a sua jogada. Vestiu o seu manto escarlate de comandante para que os seus legionários o pudessem ver de longe e liderou pessoalmente as reservas para o centro da batalha. A sua aparição, como um relâmpago, infundiu nova força aos soldados exaustos. Simultaneamente, a sua cavalaria, sob o comando de Tito Labieno, fez um amplo cerco e atacou a retaguarda do grosso do exército gaulês. Era o fim. Ao perceberem a cavalaria romana atrás deles, os gauleses vacilaram. A ordem foi quebrada. O pânico se instalou e então veio o massacre. O vasto exército de libertação se dispersou e fugiu, perseguido e massacrado pelos romanos e seus mercenários germânicos. Os guerreiros nas muralhas de Alésia viram tudo. Viram sua última esperança se transformar em um banho de sangue. Ouviram os gritos de agonia de seus irmãos. E o silêncio que se seguiu foi mais terrível do que qualquer ruído de batalha. No dia seguinte, os portões de Alésia se abriram. Vercingetorix convocou um conselho e disse apenas uma coisa. Estava pronto para se sacrificar para salvar os outros. Logo, saiu da fortaleza sozinho, trajando sua melhor armadura, ricamente decorada, montado em seu cavalo de guerra. Cavalgou silenciosamente até o estrado onde César estava sentado. Circulou ao redor dele. Então, desmontou, retirou sua armadura e armas e, silenciosamente, as depositou aos pés do procônsul. O último grito em Alésia foi um grito de silêncio. O grito se dissipou. A Gália Livre deixou de existir. No ano 60 d.C., quando a neblina ainda pairava densa sobre os pântanos da Icenia, Prasutagus faleceu. Ele era rei dos Iceni, uma tribo da Britânia. Era cliente de Roma, um aliado, e em seu último testamento demonstrou uma sabedoria desesperada. Legou seu reino não apenas às suas duas filhas, mas também ao imperador romano Nero. O cálculo era simples e lógico. Ao compartilhar o poder com o governante do mundo, ele protegeria sua família e seu povo das garras gananciosas da administração imperial. Esse cálculo provou-se fatalmente errado. Para o procurador romano Catus Decianus, o testamento não era um contrato,
mas um convite à pilhagem. O reino dos Iceni foi declarado propriedade romana. As terras da nobreza foram confiscadas e os livres foram reduzidos à escravidão. Quando a viúva de Praçotagus, a rainha Boudica, ousou protestar, foi submetida a uma humilhação que teria quebrado o espírito de qualquer líder. Ela foi açoitada publicamente como uma escrava rebelde. Suas filhas adolescentes foram estupradas por soldados romanos. Os romanos pensavam que a humilhação era o fim, que extinguia o fogo. Mas eles não conheciam os celtas. Para eles, a humilhação não era um fim, mas um começo. Era a faísca que incendiava um barril de pólvora de ódio reprimido. O nome de Boudica, uma mulher alta com uma cabeleira ruiva flamejante que lhe caía abaixo da cintura e uma voz aguda e penetrante, tornou-se um estandarte. Não foram apenas os icenos que se uniram a ela. Juntaram-se a ela os trinovantes, expulsos de suas terras para dar lugar aos veteranos romanos na nova colônia de Camuloduno. Eles estavam indignados com o gigantesco templo construído em homenagem ao deificado Cláudio, o conquistador de sua ilha, um templo que foram obrigados a pagar do próprio bolso. A onda de fúria liderada por Boudica era primitiva e imparável. O primeiro alvo foi Camuloduno, a atual Colchester, um símbolo da arrogância romana, uma cidade de veteranos que sequer possuía muralhas defensivas. Os romanos, presos à sua arrogância, não acreditavam que os bárbaros ousariam desafiá-la. Estavam enganados. Os rebeldes invadiram a cidade como uma força da natureza. Prédios de madeira explodiram em chamas um após o outro. As ruas se encheram de gritos. Um punhado de defensores refugiou-se no próprio templo de Cláudio, de pedra. Resistiram por 2 dias. Por 2 dias ouviram a multidão enfurecida do lado de fora, seu mundo desmoronando. Então, o próprio templo caiu. Ninguém foi poupado. Até hoje, arqueólogos encontram uma espessa camada carbonizada daquele incêndio sob as ruas de Colchester. Uma camada de destruição que sela a história do massacre. A notícia da queda de Camuloduno chegou à 9ª Legião Hispânica. Seu legado, Quinto Petilio Cerialis, enviou cerca de 2.000 legionários para recapturar a cidade. Ele subestimou o inimigo. O exército de Boudica emboscou e destruiu quase completamente o destacamento romano. Apenas a cavalaria, liderada pelo próprio legado, escapou. A 9ª Legião, o orgulho da Britânia, foi derrotada e humilhada. O procurador Cato Deciano, o homem cuja ganância havia incendiado essa conflagração, fugiu em pânico para a Gália. Naquela época, o governador da Britânia, Caio Suetônio Paulino, estava bem a oeste, na ilha de Mona, atual Anglesey. Ele travava guerra não apenas contra guerreiros, mas contra o coração da resistência celta, os druidas. Estava queimando seus bosques sagrados quando um mensageiro lhe trouxe notícias terríveis do leste. Suetônio agiu com rapidez fulminante. Tomou um destacamento de cavalaria e avançou a toda velocidade por território hostil até o próximo alvo dos rebeldes, o próspero porto comercial de Londínio. Londinium, a futura Londres, era outra cidade sem muralhas, repleta de mercadores, comerciantes e cidadãos romanos. Suetônio chegou, avaliou a situação e tomou uma decisão brutal, mas militarmente correta. Com sua pequena força, ele não podia defender a cidade. Sacrificou-a. Ordenou uma retirada, abandonando os habitantes à própria sorte. O que aconteceu em Londinium e depois em Verulamium, a atual St. Albans, foi uma repetição do horror de Camulodunum, mas em uma escala ainda maior. Tácito escreve que os bretões não fizeram prisioneiros
nem os venderam como escravos. Seu objetivo era o extermínio. Execuções, torturas, enforcamentos, crucificações. Eles se vingavam de décadas de opressão, de terras roubadas, de honra desonrada. O cheiro de fumaça e morte pairava sobre o sudeste da Grã-Bretanha. Fontes romanas falam de 70.000 romanos e seus aliados mortos. Esse número pode ser exagerado, mas reflete a dimensão da catástrofe. Toda a província estava à beira da destruição. Mas Suetônio Paulino não fugiu. Recuou, reunindo suas forças. Uniu-se à 14ª Legião e às Vextilações da 20ª. Ao todo, contava com cerca de 10.000 soldados veteranos de guerra. Do outro lado, segundo diversas estimativas, Boudica liderava um exército 10, talvez até 20 vezes maior. Estava no auge do seu poder, confiante na vitória. Tão confiante, aliás, que sua comitiva incluía carroças transportando as esposas e os filhos dos soldados que vieram testemunhar a derrota final dos romanos. Suetônio escolheu o local da batalha decisiva com engenhosa precisão. Um vale estreito, com densa floresta atrás e nas laterais. Isso privou os bretões de sua principal vantagem, a superioridade numérica. Eles não podiam flanquear, só podiam atacar de frente, chocando-se contra a muralha de aço das legiões. Antes da batalha, Boudica desfilou em uma carruagem ao redor de suas tropas, acompanhada por suas filhas. Ela não falou como uma rainha lutando pelo poder, mas como uma mulher simples, vingando sua liberdade roubada, seu corpo ferido e a desonra de suas filhas. Esta era uma batalha pela sobrevivência, pela liberdade ou pela morte. Seu discurso, conforme relatado por Tácito, exala fúria e desespero. Suetônio, porém, foi breve e direto. Não falou aos seus soldados sobre glória, mas sobre disciplina. Ordenou-lhes que se mantivessem firmes, ignorando os gritos selvagens dos bárbaros. Primeiro que largassem suas pilas, depois que lutassem com espadas e escudos, avançando como uma única e inabalável máquina. E assim começou a batalha. O incontável exército celta avançou com um rugido. O chão tremeu com o tropel de dezenas de milhares de pés e o estrondo das bigas. Eles desceram sobre a tênue linha romana, confiantes de varrê-la. Em resposta, as legiões lançaram milhares de pilas. Os pesados dardos de ponta macia perfuraram os escudos e os entortaram, tornando-os inúteis. A primeira onda de atacantes cambaleou e ficou confusa, e naquele instante, como uma única unidade, a infantaria romana avançou em formação de cunha. A sangrenta colheita começou. No estreito vale, a superioridade numérica dos celtas jogava contra eles. Eles se obstruíam mutuamente, sem espaço para manobrar. O gládio romano, uma espada curta de estocada, era a arma ideal para tal combate corpo a corpo. Os legionários, protegidos por grandes escudos escutum, matavam metodicamente, avançando passo a passo para o interior da multidão inimiga. Quando os bretões vacilaram e fugiram, uma armadilha final os aguardava. Sua retirada foi bloqueada por seu próprio comboio de bagagens. As mesmas carroças que transportavam suas famílias, que deveriam ter testemunhado seu triunfo, tornaram-se sua ruína. Um massacre se seguiu. Os romanos mataram todos, soldados, mulheres, até mesmo os animais da bagagem. A derrota foi absoluta. A rebelião, nascida do fogo e da vingança, afogou-se no próprio sangue. A própria Boudica, não querendo ser capturada, segundo Tácito, tomou veneno. O carro de fogo e vingança foi reduzido a cinzas, deixando para trás apenas terra queimada e a memória da rainha furiosa que ousou desafiar a própria Roma.
A águia romana projetava sua sombra sobre os bosques druídicos. As legiões marchavam com fogo e espada pela Gália, cruzando o Canal da Mancha e penetrando nas terras nebulosas da Bretanha. Ferro venceu ferro, a disciplina quebrou o ataque furioso. Mas como conquistar aquilo que não habita fortalezas, mas o sussurro do vento e o murmúrio do riacho? Como conquistar a alma de um povo? Roma sabia a resposta. A conquista nunca termina no campo de batalha. A verdadeira vitória é forjada nos altares. Os romanos eram pragmáticos até a medula. Eles encaravam o panteão dos celtas conquistados não com horror ou desprezo, mas com o interesse pragmático de um colecionador. Não buscavam apagar os deuses estrangeiros. Buscavam compreendê-los, conhecê-los e apropriar-se deles. Esse processo, frio e calculista, era chamado de interpretatio romana, interpretação romana. Sua essência era brilhante em sua simplicidade. Seu Deus, diziam os romanos, é na verdade o nosso Deus. Vocês apenas o chamam por outro nome? Isso não foi um ato de misericórdia. Foi a forma mais sofisticada de assimilação cultural. Em vez de erguer muros entre as religiões, Roma construiu pontes. Observe Lug, o multitalentoso, o grande deus da luz, patrono dos ofícios e das artes, cujo nome foi dado ao principal festival da colheita, Lughnasadh. Os romanos prestaram atenção. Um deus associado ao comércio, ao artesanato, às viagens. Espere, esse é o nosso Mercúrio. E de repente, por toda a Gália e Britânia, santuários começaram a surgir dedicados não apenas a Mercúrio, mas a Lug Mercúrio. Nos altares podia-se ver o deus usando um capacete romano, mas com símbolos celtas, uma lança e um corvo. O antigo e o novo se entrelaçavam em um único nó inseparável. O centro de seu culto tornou-se a cidade de Lugdunum, a atual Lyon, a fortaleza de Lug. Roma não destruiu o deus celta, integrou-o ao seu sistema imperial, tornando-o parte da ordem global. E quanto às fontes termais sagradas na Grã-Bretanha, onde a deusa local da cura, Sulis, era venerada há séculos, após a conquista romana em 43 d.C., esse lugar foi transformado. Sobre as águas curativas, nas quais os celtas lançavam oferendas, ergueu-se um dos mais magníficos complexos de templos e spas ao norte dos Alpes, e era dedicado a Sulis Minerva. Os romanos viam na deusa celta traços de sua própria deusa da sabedoria, das artes e da cura. Agora, nobres celtas e oficiais romanos mergulhavam juntos nas piscinas termais, oferecendo orações à divindade com nome duplo. Pediam a Sulis por cura, mas o faziam em um templo construído segundo todos os cânones da arquitetura romana, sob o patrocínio de Minerva. A antiga fé não desapareceu, ela vestiu a toga romana. O mesmo cenário se repetiu inúmeras vezes. O deus do trovão, Taranis, frequentemente representado com uma roda, símbolo do fogo celestial e do sol, foi identificado sem hesitação com o deus supremo dos romanos. Assim nasceu Júpiter Taranis. Os guerreiros celtas que antes oravam ao deus da guerra Camulus, agora se voltavam para Marte Camulus. Santuários foram reconstruídos. Antigos ídolos de madeira foram substituídos por intrincadas estátuas de pedra, mas a essência do lugar, seu poder sagrado, permaneceu. Contudo, nem todos os deuses da floresta celta podiam ser tão facilmente moldados pelo pente romano. Alguns permaneciam demasiado estranhos, demasiado selvagens. Tal era Cernunnos, o deus cornudo da natureza, senhor das feras,
frequentemente representado sentado na posição de lótus, rodeado de veados e serpentes. Possuía uma qualidade primordial que não se encaixava no panteão romano civilizado. Não havia um equivalente conveniente para ele. Permaneceu ser Nunus, uma lembrança silenciosa da profundidade da visão de mundo celta que Roma não conseguia compreender nem assimilar. Da mesma forma, a deusa equestre Epona, padroeira dos cavalos, era tão importante para a cavalaria celta que servia no exército romano que ocorreu o oposto. Os próprios romanos incorporaram-na ao seu panteão sem lhe atribuir um segundo nome. Ela era única. Séculos se passaram. O império que tão habilmente absorvera os deuses encontrava-se à beira da mudança. Uma nova fé chegou do Oriente. Uma fé em um único Deus, sem rivais. O cristianismo. Parecia que este seria o fim dos antigos cultos. Mas a história desafia linhas retas. Para sobreviver e prevalecer nessas terras, a nova religião foi obrigada a empregar os mesmos métodos de Roma. Considere Brigide, uma das santas mais veneradas da Irlanda. Sua história lembra muito a da deusa pagã Brigantia, padroeira da poesia, da ferraria e da cura. O dia de Santa Brígide, 1º de fevereiro, coincide precisamente com o antigo festival celta de Imbolc, um dia de fogueiras e purificação dedicado à deusa-mãe. As fogueiras sagradas que ardiam em honra de Brigantia não eram extintas. Elas eram simplesmente reacendidas em honra de Santa Brígide. O nome mudou, mas a chama permaneceu a mesma. Esse processo estava acontecendo em todos os lugares. Antigos bosques sagrados onde os druidas realizavam seus rituais não foram completamente desmatados. Capelas foram construídas à sua sombra. Fontes e poços sagrados onde as pessoas vinham há séculos em busca de cura foram consagrados em honra à Virgem Maria ou a santos locais. As pessoas continuaram a ir às águas em busca de milagres, assim como seus antepassados. Elas simplesmente recitavam orações diferentes. Um lugar de poder continuava sendo um lugar de poder. Assim, os deuses celtas aprenderam a sobreviver. Mudaram seus nomes, vestiram togas romanas e, depois, trajes monásticos. Seus festivais foram incorporados ao calendário cristão, seus atributos foram transmitidos aos santos e suas histórias transformadas em contos de fadas e lendas. Não foram destruídos pela espada, nem pelo fogo. Dissolveram-se, afundaram, tornaram-se parte da própria terra, parte do folclore, parte do código cultural dos povos europeus. E talvez ainda hoje, ao lado de um poço antigo em algum lugar no interior da Irlanda ou em uma floresta da Bretanha, seja possível sentir sua presença invisível. Os deuses não estão mortos. Eles simplesmente mudaram de nome e aprenderam a esperar. Quando a última águia da 9ª Legião desapareceu nas brumas da Caledônia e o imperador Honório convocou suas coortes restantes para defender a própria Roma em 410, uma sombra pairou sobre a Britânia. A muralha de Adriano, outrora repleta de passos de patrulhas e rangidos de máquinas de cerco, silenciou. Roma havia desaparecido para sempre. Mas, para além dessa muralha e para além da estreita faixa de mar, estendiam-se terras que jamais conheceram verdadeiramente o domínio dos Césares ou o pesado passo dos legionários. Ilhas envoltas em névoa, a Ibérnia, que os romanos chamavam de Terra do Inverno, e a Caledônia, a terra do povo pintado, os Pictos. Para Roma, eram meramente as franjas selvagens e inóspitas do mundo. Mas foi aqui, longe do império em ruínas, que o espírito celta não só sobreviveu, como floresceu em abundância sem precedentes.
Imagine a Irlanda no século V. Não se trata de um único reino, mas sim de um mosaico com mais de 100 pequenos reinos tuatha, cada um com seu próprio chefe, ri, e sua própria colina sagrada. A vida ali é regida por leis ancestrais, as leis Brehon, onde o valor de um homem é medido em gado e a maior vergonha é quebrar um juramento. A guerra não é a aniquilação total, mas sim um esporte ritualístico, um roubo de gado, uma forma de provar bravura. Nas sagas cantadas pelos contadores de histórias Filiad, ao som de harpas nas longas noites de inverno, os heróis lutam não por terras, mas por honra. Cuchulainn, o maior deles, defende sozinho Ulad contra um exército inteiro. Sua história não é um conto de conquista, mas sim uma epopeia de lealdade e destino trágico. Sua escrita, Ogham, não é pergaminho enrolado, mas incisões nas bordas das pedras, linhas retas que cruzam a borda de um rochedo, os nomes dos ancestrais, os limites dos domínios. É tão dura quanto a pedra em que é esculpida e tão reta quanto uma lança. É um mundo que parece congelado no tempo, um eco da era heróica descrita por César na Gália. Mas foi nesse mundo, onde druidas ainda reverenciavam bosques sagrados de carvalhos e guerreiros faziam juramentos a deusas dos rios, que algo completamente novo chegou. Chegou não com uma espada, mas com palavras. Foi trazido por um homem que conhecia esta terra como escravo. Seu nome era Patrick. Sequestrado por piratas irlandeses em sua juventude, passou 6 anos pastoreando ovelhas nas colinas, ouvindo uma língua estrangeira e contemplando estrelas desconhecidas. Ele escapou, mas retornou. Não mais escravo, mas bispo. E ele realizou um milagre, mas não do tipo descrito nas lendas. Ele não exorcizou serpentes que nunca existiram na Irlanda. Seu gênio residia em outro lugar. Ele não extinguiu a antiga fé com fogo. Ele imprimiu um novo padrão no tecido ancestral, falou aos irlandeses sobre a Trindade usando o trevo, um símbolo que eles compreendiam desde o nascimento. Construiu igrejas não sobre os locais de santuários pagãos, mas ao lado deles, permitindo que o antigo poder fluísse para o novo. A cruz celta, onde o círculo da eternidade e o sol abraçam o crucifixo cristão, tornou-se o símbolo perfeito dessa união. A fé nos Sidhe, o povo mágico das colinas, não desapareceu. Eles simplesmente se tornaram anjos caídos. Deusas antigas como Brigitte se tornaram santas cristãs. E a Irlanda respondeu. Enquanto a Europa continental mergulhava no caos após a queda de Roma, os mosteiros irlandeses, Clonmacnoise, Glendalough, Armagh, tornaram-se faróis de conhecimento. Em seus scriptoria, os monges, com incrível paciência e habilidade, copiaram não apenas a Bíblia e as obras dos padres da Igreja, mas também registraram suas próprias sagas pagãs. O Táin de Cooley, o cortejo de Etain, preservaram para nós as vozes de seus ancestrais. Esses monges estudiosos, assolados pelas tempestades do Atlântico, salvaram o patrimônio do Ocidente. E ao norte, além do mar, nas montanhas e vales da Caledônia, viviam os Pictos, um povo misterioso. Os romanos os chamaram assim por causa do costume de cobrirem seus corpos com tatuagens ou pinturas de guerra. Mal conhecemos sua língua. Eles não tinham escrita, exceto por símbolos misteriosos esculpidos em enormes pedras. Uma besta sem nome, um disco duplo com uma haste em forma de Z, uma lua crescente com um bastão em forma de V. Esses não são apenas desenhos, são ideogramas repletos de significados que perdemos. São testemunhas silenciosas de toda uma civilização cuja história é contada em pedra, não em pergaminho.
Eles repeliram as incursões romanas, lutaram contra os anglos e saxões. Eram senhores de sua terra agreste, mais bela. E um novo mundo também chegou até eles. Foi trazido por seus parentes celtas, os escoceses e gaélicos do reino irlandês de Dalriata, que começaram a migrar para a costa oeste da Escócia. E com eles veio outro monge irlandês, um aristocrata e exilado chamado Columba. Em 563, ele fundou um mosteiro na pequena ilha de Iona, perdida entre as Hébridas. Iona tornou-se para o norte o que Armagh foi para a Irlanda, um coração espiritual, um centro de aprendizado e arte. Dali, Columba e seus seguidores pregaram aos reis pictos, levando-lhes não apenas a fé, mas também a escrita e novas formas de organização social, uma lenta fusão dos dois povos, os gaélicos escoceses e os pictos, ocorreu, a qual, séculos depois, daria origem a um único reino, a Escócia. Longe das estradas imperiais e dos fóruns em ruínas, os celtas da ilha criaram algo único. Sua arte não é o realismo romano. É uma complexa e hipnótica trama de ornamentos, animais entrelaçados, espirais, nós e figuras humanas. Observe as páginas do livro de Kells ou os padrões do broche de Tara. Isso é mais do que simples joias. É uma meditação, um mapa do universo onde não há vazio, onde tudo está conectado a tudo. É a personificação visível da visão de mundo celta. Assim, nas brumas à beira do mundo, enquanto o império agonizava, o mundo celta não só sobreviveu, como renasceu. Absorveu a nova fé e a transformou, criando uma civilização cujo brilho iluminaria por muito tempo uma Europa que se escurecia. Eles eram os guardiões da chama, e essa chama não foi acesa em Roma, mas sim em seus próprios corações. A águia romana projeta sua sombra sobre a Gália. O último líder do povo leal ao céu livre, Vercingetorix, deposita suas armas aos pés de Caio Júlio César, junto aos muros de Alésia. Isso aconteceu no ano 52 a.C. As fogueiras do Ópido se extinguiram. Os cânticos silenciaram. A pedra fria das estradas romanas jazia sobre caminhos sagrados, e vilas e fóruns surgiram no lugar de bosques sagrados. Um século depois, o mesmo destino acometeu a Britânia. A rebelião de Búdica, furiosa e sangrenta, foi sufocada pela disciplina e pelo aço das legiões romanas. Parece que a história acabou. Que o mundo celta, este continente pulsante e vivo de cultura, afundou, deixando para trás apenas alguns nomes de rios e colinas no mapa de um novo império ordenado. Mas o ferro das legiões não pôde reforjar a alma. A história celta não terminou. Ela se escondeu. Mudou de aparência, aprendeu a falar latim, mas manteve seu sotaque ancestral. Quando o império, aparentemente eterno, começou a ruir sob os ataques de novas tribos, o mundo celta não ressurgiu das cinzas. Ele nunca morreu. Simplesmente esperou. A principal disputa pela herança não era pela terra, mas pela fé. A nova religião vinda do Oriente, o cristianismo, parecia destinada a desferir o golpe final e devastador no mundo pagão dos druidas. E, em certa medida, isso era verdade. Árvores sagradas foram derrubadas, ídolos queimados. Mas algo surpreendente aconteceu. Não foi tanto uma conquista, mas sim uma síntese. O druida, guardião da sabedoria oral, dá lugar a um santo, mas este santo muitas vezes carrega o nome antigo e sua vida reconta os feitos do deus ancestral. A deusa Brigid, padroeira dos poetas e ferreiros, do fogo e da lareira, torna-se Santa Brigid, cujo culto na Irlanda era quase indistinguível do pagão. As antigas festas da roda do ano não desapareceram.
Samhain, a noite em que a fronteira entre os mundos se torna tênue, tornou-se o dia de Todos os Santos. Imbolc tornou-se o dia de Santa Brígide. Beltane e Lughnasadh também encontraram seus reflexos no calendário cristão. Igrejas foram construídas nos locais de antigos santuários, em fontes sagradas, à sombra de antigos teixos. Assim, a nova fé, sem querer, tornou-se um preservador da antiga sabedoria e, mais importante ainda, a palavra. Os druidas proibiam a escrita de textos sagrados, acreditando que a letra morta matava a memória viva. Mas os monges irlandeses, os primeiros na Europa, começaram a escrever sagas em sua língua gaélica nativa, usando o alfabeto latino. Na quietude de seus scriptoria, à luz de velas de sebo, eles resgataram do esquecimento aquilo que sua nova fé pretendia erradicar: o conto do touro de Cooley, os contos de Ulster, o Mabinogion. Essas grandes epopeias chegaram até nós graças a pessoas que copiaram os evangelhos com uma mão e preservaram as histórias de Cuchulainn e da rainha Medb com a outra. Eles não viam nenhuma contradição nisso. Para eles, era a herança de sua terra, de seu povo. Enquanto a Europa continental mergulhava na Idade das Trevas, a Irlanda, que jamais conhecera o domínio romano, tornou-se uma ilha de luz, uma ilha de santos e sábios. Daqui, missionários como São Columba retornaram à Grã-Bretanha e ao continente, trazendo não apenas a cruz, mas também uma arte celta cristã única e híbrida. Esses nós entrelaçados, essas espirais, esses animais estilizados que vemos nas páginas do livro de Kells ou nas cruzes de pedra de Clonmacnoise, são uma linguagem visual que fala da unidade de todas as coisas. Esta é a filosofia druídica, expressa em tinta e cinzel. O mundo celta encolheu geograficamente, recuou até as extremidades da Europa, onde os penhascos encontram o oceano. Para a Irlanda, Escócia, País de Gales, Cornualha, Ilha de Man e Bretanha Francesa. Para estas franjas celtas. Aqui, apesar de todos os impérios e conquistadores, as línguas sobreviveram. Galês, irlandês, gaélico, escocês, bretão. Sobreviveram em canções, em contos à beira da lareira, na obstinação daqueles que se recusaram a esquecer os nomes dos seus antepassados. É deste mundo, das lendas galesas do líder esquecido dos bretões, que nascerá o maior mito da civilização ocidental, o mito do rei Arthur. Nele, vemos a sombra do verdadeiro senhor da guerra romano-britânico do século V ou VI, que lutou contra os invasores saxões. Mas sua história, recontada e embelezada, absorveu toda a magia do passado celta. Sua espada Excalibur, dada a ele pela Dama do Lago, seu mentor Merlin, meio homem, meio espírito, seu local de descanso final na misteriosa ilha de Avalon, tudo isso ecoa o mundo dos druidas. Um mundo onde o sobrenatural está sempre presente. Séculos se passaram. Os celtas perderam batalhas repetidas vezes. Os ingleses conquistaram o país de Gales e a Irlanda, e os clãs escoceses foram derrotados em Culloden em 1746. Parecia que o fim era certo. Mas então, uma nova dispersão começou. Milhões de irlandeses e escoceses, impulsionados pela fome e pela pobreza, cruzaram o oceano. Levavam consigo bagagens simples, mas em suas memórias, em sua música, viviam as antigas histórias. E assim o eco celta se espalhou pelo mundo. Ressonou nos montes Apalaches, onde o violino irlandês deu origem à música country. Brotou nos nomes de cidades na América, Canadá e Austrália. Hoje, vivemos em um mundo permeado por esse legado, muitas vezes sem nos darmos conta.
Cada vez que crianças se fantasiam de monstros para o Halloween, elas, sem saber, revivem o antigo ritual de Samhain. Cada melodia tocada na gaita de foles ou na harpa carrega a melancolia e a coragem de um povo que viveu nos confins da terra. Qualquer pessoa que vista um suéter irlandês com seus padrões intrincados está em contato com uma arte cujas raízes remontam à Idade do Ferro. Os celtas não construíram o Coliseu, não deixaram códigos legais esculpidos em pedra. Seu império era um império do espírito, não do território. Ensinavam que não há fronteira intransponível entre o mundo humano e o espiritual, entre a vida e a morte, entre o passado e o presente. E talvez essa seja a sua maior lição para nós. Eles não desapareceram. Dissolveram-se na paisagem, na cultura, em nós mesmos. Escutem. Suas vozes não estão em manuscritos. Estão no vento que canta sobre os túmulos, na chuva que bate nos telhados.